Neemias, capítulo de número 9. Eu vou ler primeiramente os versos iniciais, mas é bom que você leia aí todo o capítulo. Diz assim: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e o pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia e outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor Deus. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Quais são os efeitos da palavra de Deus na vida do homem? São vários, no sentido de salvar este homem e colocá-lo no relacionamento de reconciliação com Deus. Nós vimos no capítulo anterior como o povo se voltou para a palavra de Deus, eles passaram a ler, a meditar e a compreender e aplicar no coração. E aqui nós estamos vendo um dos efeitos da palavra de Deus na vida desse povo. E um dos grandes efeitos, um dos grandes benefícios é nos conduzir ao arrependimento. Pois se somos pecadores, nós só podemos nos aproximar de Deus em arrependimento e fé por meio de Jesus Cristo. Então, o arrependimento é uma marca muito essencial na vida do verdadeiro crente. Se ele é salvo da culpa do pecado, ele também será salvo da corrupção do pecado. E é importante que, quando a graça de Deus nos alcança, nós não podemos mais permanecer nos nossos pecados. Há muitos cristãos aí que não compreendem a graça de Deus e vivem banalizando a graça de Deus. E dentro disso, uma pergunta extremamente importante que a gente deve fazer é: qual é a diferença entre estar arrependido e o remorso? Qual a diferença entre arrependimento e remorso? É suficiente apenas sentir-se culpado, sentir-se arrependido, ou o arrependimento bíblico é algo muito mais profundo? Nós vamos ver hoje, à luz de Neemias 9, o Deus que nos conduz em arrependimento. E vamos ver então algumas marcas de um arrependimento verdadeiro e genuíno. A primeira marca de um arrependimento verdadeiro e genuíno constitui-se numa volta à palavra de Deus. Além do povo já estar lendo a lei de Deus, como nós vimos através de Esdras e Neemias, mas a gente percebe aqui que há uma sede pela palavra de Deus, um retorno às escrituras sagradas. O povo continua lendo a palavra de Deus. O texto diz aí logo mais à frente que eles leram a palavra de Deus. Versículo 3, levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia e outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. O arrependimento verdadeiro, nós sabemos que é obra do Espírito Santo, mas nós nos arrependemos quando a palavra de Deus nos convence do nosso pecado, pois há muitas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, há muita motivação no nosso coração, pensamentos, ações e reações que são pecaminosas, mas nós só sabemos, tomamos consciência quando colocamos o nosso coração diante da palavra de Deus. Por isso que Tiago vai dizer que a palavra de Deus é como um espelho da nossa alma. Assim como nós olhamos para o espelho para corrigir as nossas imperfeições, a Bíblia revela o nosso coração. Ela é um espelho da nossa alma que mostra toda a nossa feiura. Por isso que uma das marcas de um arrependimento verdadeiro, e podemos até dizer de um avivamento verdadeiro, seja ele um grande avivamento ou um avivamento pessoal, é uma volta à palavra de Deus. Não é mero sentimentalismo, não é só um emocionalismo, mas é antes de tudo um retorno às Escrituras. Um retorno à palavra de Deus. Deve haver deleite no nosso coração em conhecer a Deus através da Bíblia, conhecer a nós mesmos e conhecer mais ao Senhor Jesus. Você percebe na sua vida este prazer na lei de Deus, esta vontade de ler as Escrituras, de meditar diariamente na palavra de Deus? Se não, você precisa clamar hoje por misericórdia. Mas em segundo lugar, nós percebemos aí que o verdadeiro arrependimento nos traz também mudanças radicais.
Verso 2 diz que o povo se apartou de todos os estranhos. O povo se apartou daquilo que era corrupto, no qual havia corrupção, maldade. Houve uma disposição radical de uma mudança. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, também deve haver esta mudança radical de propósito, de motivação, de pensamentos. Até mesmo a palavra do Novo Testamento para arrependimento é esta metanoia, esta transformação radical da mente. Ou seja, nós estávamos indo em uma direção. Quando nós tomamos consciência pela palavra e pela ação do Espírito de que estávamos em pecado, reconhecemos o pecado, isso envolve um retorno ao velho caminho, ao antigo caminho, ao caminho da vida. Há uma conversão de caminho, de fato, de mentalidade. Metanoia, de onde vem metamorfose, né? Meta, transformação, noia, mente. Ou seja, uma transformação radical da mente. A mente é transformada, isso transforma também as nossas emoções, que vão se entristecer verdadeiramente pelo pecado e ao mesmo tempo vão se alegrar pelo perdão e pelo novo caminho em Cristo Jesus, pelo caminho da obediência, da vontade de Deus. Isso vai mexer também com a minha vontade, com a disposição, com a orientação central do meu coração. Mas deve haver um rompimento radical com o pecado. A Bíblia diz que a gente tem que fugir até mesmo da aparência do mal. Então não dá para a gente dizer que está arrependido já pensando em pecar a próxima vez, sem essa disposição de mudar. Isto é mero remorso. É claro que para mudar a gente precisa da graça de Deus, de Cristo em nós. Sem Ele nós nada podemos fazer, e da ação do Espírito Santo de Deus. Mas um arrependimento genuíno tem essa segunda marca, uma postura radical para com o pecado. Mas em terceiro lugar, uma marca de um arrependimento verdadeiro é a confissão. Não basta você se sentir culpado ou admitir que você tem culpa ou sentir-se arrependido. Os passos bíblicos são esses. Nós precisamos confessar os nossos pecados. É triste que às vezes as nossas orações se resumem apenas àqueles momentos assim: ah, Deus, perdoa todos os meus pecados. Às vezes tem gente que quando lembra vai dormir vai orar só na hora que está dormindo, né? Aí ele começa a orar, de repente a oração já começa a misturar com o sono, né? Com o sonho. E às vezes a pessoa vai falar amanhã vai falar amém só no dia seguinte, né? Só na manhã do dia seguinte. Pessoal, nós podemos falar, né? Deus perdoa todos os nossos pecados, até mesmo porque a gente nem se lembra de todos os pecados que a gente cometeu. A gente peca muito mais do que a gente percebe, não sei se você sabe disso. Mas é importante a gente dar nomes aos bois. Deus, me perdoe porque hoje eu tratei mal a minha esposa. Deus, me perdoe porque eu cobicei aquilo. Me perdoe porque eu murmurei, porque eu falei aquela palavra que não deveria ter falado. Deus, me perdoe porque eu magoei aquela pessoa. Deus, me perdoe porque eu não tenho sido um servo que eu deveria ser. Eu não fui um bom filho. Deus, me perdoe porque hoje eu não lidei bem com aquele negócio. Eu não tratei bem o meu irmão. Deus, me perdoe por esses pensamentos e essas motivações. Nós precisamos dar nomes aos bois. Precisamos confessar, falar, nos colocarmos diante de Deus. Afinal, nós não somos simplesmente religiosos que cumprimos práticas religiosas e não estamos lidando simplesmente com uma divindade distante, com uma religiosidade fria ou com um amontoado de doutrinas. Doutrina e Bíblia é importante para a gente se relacionar de maneira correta com o Deus correto. Mas estamos nos relacionando com uma pessoa, a pessoa bendita do ser de Deus, e nós ofendemos a pessoa de Deus, quebramos a sua lei e muitas vezes para isso nós ofendemos também o nosso próximo. E assim como nós nos achegamos a alguém para dizer: ó, eu errei com você, me perdoa, nós devemos nos aproximar de Deus e dizer: Deus, me perdoa, eu errei nisso, nisso, nisso e naquilo. É o que o Salmo 51 nos ensina sobre a confissão de pecados. Deus, tem misericórdia de mim, compadece de mim segundo a tua misericórdia. É o que nós percebemos lá no Salmo 32. Antes de confessar o pecado, Davi diz que até os seus ossos estavam doendo, né? Toda a sua carne estava lhe definhando. Ele diz: então confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Também em 1 João capítulo 1, final do capítulo 1, 1 João capítulo 1 no final e capítulo 2 diz
que, filhinhos, eu escrevo estas coisas para que não pequeis. Se todavia vocês pecarem, vocês têm um advogado que é Jesus Cristo. E ele diz que todos nós, infelizmente, pecamos, né? Se nós falamos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e fazemos de Deus um mentiroso, porque Deus diz na sua palavra que nós temos pecado contra Ele. Mas Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Olha aí, se confessarmos, porque envolve relacionamento. Deus está disposto a nos perdoar e o preço já foi pago na cruz através de Jesus Cristo. Mas eu me aproprio desse perdão quando eu mostro arrependimento, demonstro o verdadeiro arrependimento e confesso os meus pecados. E é o que o povo aqui está fazendo, externando aqui, né, com pano de saco e cinzas sobre a cabeça. É claro que você hoje, à luz do Novo Testamento, não precisa fazer isso. Isso era um recurso aqui da cultura, de expressar, eles rasgavam as vestes, não é? Mas a Bíblia diz que hoje nós temos que rasgar o nosso coração. Aquilo era simplesmente um símbolo externo e didático da verdadeira realidade que deve haver no coração. Rasgar o coração diante de Deus por causa dos nossos pecados. Você tem confessado os seus pecados? Você tem levado a sério este aspecto importante do seu relacionamento com Deus? Afinal de contas, Jesus diz, não são as minhas mãos que estão recolhidas ou os meus ouvidos surdos, mas é o pecado de vocês que fazem separação entre vós e mim. Então isso é muito importante e muito sério. Em quarto lugar, o arrependimento verdadeiro nos leva a um reconhecimento da grandeza de Deus e também da nossa pequenez. Se você continuar lendo aí todo o capítulo 9, é um capítulo maravilhoso. É um capítulo, parece até um salmo, um poema. Quando o povo passa a orar, aqui é uma oração nacional, é como se todo o povo estivesse orando. É uma oração extremamente linda e profunda. Nós sabemos que aqui é um povo que retornou do cativeiro babilônico e nessa oração eles fazem aqui uma recapitulação da grandeza de Deus e dos seus atos redentores através da história, e fica muito claro como Deus é santo, grande, magnífico, poderoso, justo e ao mesmo tempo misericordioso, gracioso, bondoso, e como o povo é infiel. Deus cumpriu as suas promessas apesar do povo. O que fica ressaltado aqui é a graça de Deus e o poder de Deus. Se você observar aí no verso 6, expressa aí a grandeza do Deus criador e provedor. Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. A partir do verso 7, vai falar da aliança de Deus, da eleição de Deus, de como Deus fez promessas a Abraão de lhe dar um povo, de abençoar Abraão e sua descendência e de abençoar todas as nações da terra através de Abraão, de caminhar com este povo, de dar a este povo uma herança. Mostra este Deus redentor, soberano, provedor, este Deus que cuida do seu povo, que anda com o seu povo, supre as necessidades do seu povo, dá livramentos e vitória ao seu povo. Mas você vai observar aí a partir do verso, por exemplo, 16, que o povo várias vezes foi rebelde, o povo virou as costas para Deus, caiu em idolatria, caiu em murmuração, em orgulho, em rebeldia. E vira e mexe, Deus conduzia o povo ao arrependimento e às vezes por meios duros, não é? Levantando outras nações, como o próprio cativeiro que eles tinham acabado ali de sofrer, não é? Mas nisso Deus estava demonstrando a sua correção, mostrando ao povo as consequências do pecado e trazendo o povo de volta à aliança. Deus revela esse caráter misericordioso, gracioso, bondoso, apesar do próprio povo. E o arrependimento tem este aspecto. Nós compreendemos, tomarmos consciência da grandeza de Deus, como Criador, como soberano, como santo, como Senhor, como justo, como perdoador, e também reconhecer a nossa infidelidade, a nossa fraqueza, a nossa pequenez. O arrependimento nos humilha, nos coloca no nosso lugar e mostra as consequências do nosso pecado, e fica evidente na nossa vida como Deus é grande e é misericordioso. Afinal, não é isso mesmo que você percebe na sua vida? Ó Deus, como o Senhor é grande. Ó Deus, como o Senhor é maravilhoso. Eu havia me esquecido disso. Como eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Deve haver isso no arrependimento. Hoje a gente vê que a igreja vive muito de oba-oba. Trata a Deus como um cara, né? Como alguém que está ali no mesmo nível.
As pessoas, por compreenderem mal a graça de Deus, por banalizarem a graça de Deus, achando assim, Deus aceita todo tipo de comportamento, todo o tipo de pessoa. Claro que Deus salva todo tipo de pessoa, mas não para continuar igual. Deus aceita você do jeito que você está, do jeito que você é graça mesmo, então não importa do jeito que você vive, ninguém dá conta mesmo de cumprir a lei de Deus, é tudo pela graça mesmo. As pessoas vão banalizando a graça de Deus, mas o arrependimento verdadeiro nos quebranta diante de Deus, reconhecendo a sua grandeza e também como nós somos falhos e pecadores. Mas a mesma graça que se revelou salvadora, que diz Paulo em Tito 3, ela também nos educa pela graça a vencermos estas paixões. Quem é salvo da culpa também será salvo da corrupção do pecado. Este é o processo de santificação. Então não cai nessa banalização da graça de Deus. E você, tem reconhecido a grandeza de Deus ou você tem andado aí em soberba? Você vive um cristianismo de oba-oba, como se o ser humano fosse o centro de todas as coisas, como se Deus até precisasse de você e fosse um igual, ou nós temos andado em arrependimento, reconhecendo a nossa pequenez? Em quinto lugar, uma outra característica importante do verdadeiro arrependimento é um apego à misericórdia, à compaixão e à graça de Deus. Você vai observar a partir do verso 32 que eles dizem assim: agora, Senhor. Agora eles estão aplicando a eles a realidade deles e eles vão apelar aí justamente à misericórdia de Deus. Como diz Jeremias em Lamentações, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, e graças a Deus porque elas são eternas e não têm fim. Quando nós nos sentimos culpados, admitimos um erro, há várias formas do ser humano tentar lidar com isso. Fingir que não é com ele, disfarçar, tentar se justificar, tentar se desculpar, tentar inventar desculpas. Às vezes ele vai tentar amenizar a sua consciência, se lembrando de coisas boas que ele fez, ou tentando compensar fazendo coisas boas. Não sei se você já passou por isso. Às vezes você cometeu um pecadão feio, né? Aí você está com vergonha de Deus e não vai orar. Você espera primeiro você melhorar, você ganhar uns créditos com Deus, né? Para depois você se aproximar de Deus. O que isso quer dizer? Que nós estamos confiados na nossa bondade, na nossa justiça, no nosso mérito, nas nossas boas obras. Mas a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Por que Deus nos perdoa? Por causa de Jesus e da sua obra. O nosso perdão está em Jesus Cristo. Ele já morreu por todos os nossos pecados. Então, quando nós vamos a Deus pedindo perdão, nós não vamos para fazer uma performance para convencer Deus a nos perdoar. Deus só nos perdoa por causa da obra de Jesus, porque o nosso pecado já está pago e a sua justiça é imputada a nós. Mas é claro que para eu me apropriar deste perdão, eu devo ser sincero e demonstrar arrependimento verdadeiro. Mas não é a causa de Deus me perdoar. A causa de Deus me perdoar é porque Ele é misericordioso. E a gente aprende aqui mais este princípio importante do arrependimento. Envolve aí um apegar-se à misericórdia de Deus. E como você tem tratado o seu pecado? Como você tem resolvido o seu pecado diante de Deus? Tentando se justificar, tentando achar em você mérito próprio, tentando fazer aí obras de caridade, boas obras, se sentir bem com você mesmo, ou você tem se apegado à misericórdia de Deus? Mas em sexto lugar, a partir aí do verso 38, uma outra final aqui, princípio importante que este texto nos ensina é um compromisso. O texto diz aí que o povo fez um compromisso solene. Eles até assinaram aí um documento, né? A principal liderança religiosa, eles assumiram um compromisso diante de Deus. Isso é um aspecto importantíssimo também do arrependimento. Não basta você pedir perdão a Deus já pensando na próxima oportunidade de pecar. Pedir perdão da boca para fora, pedir perdão por pedir. É por isso que às vezes é até perigoso essas orações audíveis, né, no meio do povo de Deus, que às vezes a gente ora por orar sem sinceridade. Não que todas sejam insinceras, né? Mas nós temos que ter muito cuidado de não orar só porque a Bíblia falou que a gente tem que orar pelos nossos pecados. Então vamos terminar a oração de maneira mecânica, né? Ah, Deus perdoa os nossos pecados, amém. Não deve haver um compromisso sério com Deus, um compromisso ali diante do Senhor de andarmos em novidade de vida. É claro que mais uma vez a gente precisa da graça
de Deus, da presença de Cristo em nós e do poder do Espírito Santo. Bom, mas concluindo, pessoal, hoje nós vimos aqui algumas características em Neemias 9 do verdadeiro arrependimento. O que é se arrepender de fato? E nós vimos aqui alguns princípios maravilhosos do verdadeiro arrependimento. Pois o remorso é muito diferente do verdadeiro arrependimento. O remorso é mais uma preocupação com as consequências. O que pode acontecer comigo? É mais um pesar por aquilo que eu fiz do que verdadeiramente reconhecer o erro, pedir perdão e mudar. O arrependimento nos deixa ali estacionados, revirando o nosso coração, traz mágoas, traz tristezas. E é muito mais uma preocupação com o nosso eu. O que vão pensar de mim? Eu não acredito que eu fiz isso, eu não admito que eu fiz isso. Não é possível. A gente fica desapontado com a gente mesmo, né? Mas o remorso parece assim que se não houvessem consequências, talvez a gente nem pesasse tanto no coração, não é? E o remorso não nos leva a lugar nenhum. Paulo vai dizer aos Coríntios que há dois tipos de tristeza. Uma que é segundo Deus, que produz vida, produz arrependimento, mas há uma tristeza que é segundo o mundo, que produz morte. Então há uma diferença muito grande entre arrependimento e também o remorso. Mas que Deus nos abençoe. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele morreu pelos nossos pecados. E se há arrependimento no meu e no seu coração, isso é um bom sinal da graça de Deus agindo em nós e de que nós somos filhos de Deus. Se você tem vivido no pecado há muito tempo, sem disciplina, dobre o seu joelho no chão hoje e clame por misericórdia, pois isso pode ser um mau sinal, porque Hebreus vai dizer que Deus disciplina todo o filho dele, todo aquele que ele ama, porque Deus não vai disciplinar um filho que não é dele, Ele não vai disciplinar um bastardo. Mas se você tem andado em pecado, volte-se para Deus hoje, se arrependa, porque Ele é rico em perdoar, e andemos aí em novidade de vida. Louvado seja o Deus que nos conduz em arrependimento. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.